Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal do Pastor Fábio, o Pernambucano. E desta feita, nós estamos aqui em um momento muito importante, momento de entrevista. Este é o quadro que nós podemos chamar de Entrevistando. E hoje eu inicio esse quadro entrevistando o nobre evangelista Amaury. Pai do Senhor, evangelista Amaury. Pai do Senhor, pastor Fábio. Evangelista Amaury, a princípio, eu quero dizer que é uma alegria para mim estar fazendo essa entrevista com o senhor. Desde já, eu agradeço ao senhor pela sua disponibilidade e eu tenho certeza que será de grande importância este momento que nós estamos vivenciando aqui. Certamente, vidas, famílias serão impactadas através do que ouvirão a partir dessa entrevista. Amaury, mas como é o seu nome mesmo? Pastor, meu nome é Amaury da Silva Tito. Amaury da Silva Tito. Esse nome do senhor tem alguma coisa a ver com seu pai, com o tio, ou é originariamente ligado ao seu pai? Pastor, positivo. Amaury, né? Uma escolha do meu pai, mas o Tito é da parte do meu pai e o da Silva é da parte da minha mãe. Por falar em seu pai é vivo? Não, pastor, Jesus já largou meu pai. E sua mãe? Minha mãe ainda é viva hoje. Qual o nome da sua mãe mesmo? O nome da minha mãe é Maria Madalena da Silva Tito. Evangelista Amaury, nos conte um pouquinho da sua convivência, da sua vida com seus pais, seus irmãos. E é importante o senhor dizer de qual estado o senhor é. Seu sotaque é bem nordestino, já estou vendo. E é importante o senhor dizer, olhando ali para o nosso público, né, que está nos acompanhando, qual é o seu estado, sua cidade, os seus pais, como era a sua convivência. Fique à vontade, evangelista. Eu sou do estado de Alagoas, sou alagoano de coração. Eu sou de uma cidade por nome de Cururipe, cidadezinha pouco menos aí 40, 55 mil habitantes. Só que eu fui criado na zona rural, né, pastor? Fui criado na zona rural. O senhor lembra da zona rural? Eu lembro. Eu fui criado nas fazendas, pastor. Fui criado nas fazendas da usina Cururipe. Usina Cururipe. Eu nasci numa fazenda por nome de Capiatã. Agora, me desculpa lhe interromper. A usina Cururipe, ela tem algumas unidades aqui no município de Iturama, onde nós estamos residindo hoje, mas a sede da empresa Cururipe fica no estado das Alagoas, né? Positivo, pastor. Usina Cururipe, a matriz se encontra no município de Cururipe. E a usina Cururipe, quando o comendador Tércio Vanderlei faleceu e os filhos assumiram, e agora já não tinha mais espaço, a usina começou a crescer, e não tinha mais espaço para plantar cana. Eles acabaram as fazendas e eles expandiram para aqui, para o sul. E a primeira unidade foi plantada aqui em Iturama, né? Que hoje a nossa unidade aqui em Iturama. E daí por diante eles cresceram, Limeira do Oeste, Carneirinho e outras unidades aí, graças a Deus. Agora eu fiz no começo aí uma pergunta sobre sua convivência. Como era assim a vida do senhor, seus pais,
o modo de vida, o trabalho. Conte para o nosso público, para a nossa audiência que acompanha este canal, né? Pastor Fábio, o pernambucano. Por gentileza, nos conte como que era a vida de vocês. A nossa vida era uma vida, eu costumo dizer, naquela época a gente vivia, né? Nós somos criados nas fazendas, tomando leite, leite natural de gado, né? Comendo frango caipira, que vocês conhecem por aqui. Lá a gente chama galinha de capoeira. Então, assim, a minha convivência, graças a Deus, foi muito boa, pastor. E a criação dos pais de vocês, ele era duro, ele era seguro, rígido, aquele pai que orientava o menino, ele era daquele pai que no olhar o senhor já sabia que não podia passar, que não podia falar sem antes ele autorizar, era mais ou menos assim? Mais ou menos assim, pastor. O senhor também é nordestino, o senhor sabe que a criação de antigamente, na década de 90, né? Era uma criação rígida. Então, assim, meu papai, ele só olhar eu já entendia. Eu já entendia que eu não poderia fazer aquilo. Era só olhar, não precisava falar, pastor. Quantos irmãos? Somos 4 irmãos, pastor. 4 irmãos. 4 irmãos. Miriam, Silvânia, Eliel e eu. Todos vivos? Todos vivos, todos servindo ao Senhor. Que bênção de Deus, né? Agora, como foi o seu encontro, o primeiro encontro, né? Seu primeiro olhar para a sua muito digna esposa, que certamente não está aqui, mas vai estar acompanhando essa transmissão. Como foi que o senhor conheceu a irmã Eliane? Ah, pastor, meus 15 anos de idade. 15 anos de idade, eu conheci um amigo dela da escola, né? E ali a gente se apresentou, com 15 anos de idade. E nós se apresentamos ali e começamos a namorar. Com 15 anos? Com 15 anos. Ela foi E os pais de vocês deixaram? Deixaram. Naquela época, pastor, era uma coisa mais rígida, né? Você namorava, mas você namorava de porta, era na porta. Então, assim, era aquela segurança. Então, por isso que a gente namorava, né? A gente não ficava escondido, né? Hoje está diferente, né? Hoje está muito diferente. Era na porta mesmo. E aí o senhor namorou, aí depois de um tempo casou, e desse casamento, Jesus mandou os filhos. Nos conta aí como é que foi o casamento, os filhos. Então, pastor, a gente nos programamos, noivamos, né? E casamos. E nós falamos assim, olha, nós vamos ter filho depois de 3 anos. E nesses 3 anos, a gente curtimos o nosso casamento, mas veio algumas coisas também, pastor, que estava fora dos nossos planos, né? Estava fora dos nossos planos. Mas nós temos aí, Deus, ele nos deu 3 filhos maravilhosos, né? E nós estamos aí. Glória a Deus por isso. O nome dos filhos? O nome do meu filho é o Samuel da Silva Tito, Efraim Antônio da Silva Tito e Naí Vitória da Silva Tito. A que o senhor chama de Naná. A Naná. A Naná. É. A Naná é uma benção, né? E é cantora de Jesus, né? Cantora, pastor. Evangelista Amauri. Esses 3 filhos que o Senhor Jesus lhe deu, todos eles na igreja? Pastor, todos na igreja. Todos foram criados na igreja, né? Todos trabalham na igreja, todos eles. Samuel é músico, né? Efraim também canta. Ele é assim, mas ele canta, pastor. Ele tem uma voz boa, canta bem. E a Naná não se fala, né? Todo mundo conhece a Naná na igreja, daqui, né? de Iturama, então, né? Que bom, né, o senhor trazer assim essa história da sua convivência com os seus pais, a criação, o seu casamento, os seus filhos.
Há alguma coisa assim que o senhor queira destacar em relação assim, no seu casamento até o nascimento dos seus filhos? Tem alguma experiência que marcou a sua vida e a vida da sua esposa, a irmã Eliane, dentro desse contexto? Pastor, positivo. A gente, como eu falei, a gente se programamos 3 anos para curtir o casamento e depois ter filho. Mas nesse período aí, a minha esposa, nós descobrimos que a minha esposa não podia ter filho. E a minha esposa perdeu 3 filhos, pastor. 3 filhos? 3 filhos. 3 filhos. O Samuel, o 4º filho. Então assim, o primeiro com 6 meses. O terceiro, o segundo, aliás, com aproximadamente aí 7 meses. E o terceiro foi a pior parte, 8 meses. Meu Deus, tudo perca. Tudo perca, pastor. E era algum problema de saúde em relação que a sua esposa enfrentava? Era alguma coisa desse tipo? Era sim, pastor. Ela tem um problema que ela não gerava, né? Ela tem um problema que ela não segurava, né? Não segurava o filho no útero, né? E nós fizemos tratamentos e chegou um ponto da doutora Lourdes, lá no estado de Alagoas, na maternidade e escola, disse para nós que ela não podia gerar mais filho, né? Porque já era o terceiro. Já era o terceiro filho. E assim, foi uma dor muito grande, né? Mas nós que servimos a Deus, nós acreditamos no milagre, né? E através de Deus, das nossas orações, dos irmãos orando por nós, Deus, Ele nos deu primeiramente o Samuel. Teve alguma profecia, alguma palavra assim? Porque o Nordeste é um estado que é pioneiro nos trabalhos do ciclo de oração nas Assembleias de Deus, né? Em todo o Nordeste. E teve alguma palavra assim que o senhor ouviu, sei lá, no ciclo de oração, no culto de ensino, alguma coisa que o senhor pode destacar nesse sentido para que Deus viesse trazer o Samuel e o Samuel se firmasse no ventre da sua esposa? Pastor, positivo. A gente tem um trabalho lá em Alagoas, por nome de Ceifeiros de Cristo, nome do trabalho. É só uma vírgula aqui. Os ouvintes estão ouvindo um barulho. Nós moramos próximo a uma avenida e passa carro a todo instante. Então nos perdoe, é o barulho. Nós vamos estar melhorando essa questão. Deus está preparando um lugar mais adequado para nós e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Continue, evangelista. Então, pastor, nós tínhamos um trabalho de evangelismo por nome Ceifeiros de Cristo. Esse trabalho, pastor, nós trabalhava nas madrugadas, no centro de Maceió. Quem conhece Maceió vai entender muito bem o que eu estou falando. Tem um bairro lá por nome de Jaraguá. Então, Jaraguá a gente evangelizou muito, onde tem muito turista ali. E nesse trabalho nós tínhamos um período de oração todas as semanas, e todos os dias, de 10 à meia-noite. Era um trabalho de oração. Nesse trabalho de oração, nós tínhamos um coordenador que era presbítero, ele passou a ser evangelista e passou a ser missionário. E o presbítero Genilson, na época, naquele momento de oração, a gente dava as mãos e nós orávamos pelo trabalho que era realizado todos os sábados, pela madrugada, e nós damos as mãos ali orando. E naquele período de oração que nós estávamos orando, eu lembro como hoje, a minha esposa tinha perdido o terceiro filho, pouco tempo, e o presbítero Genilson, ele foi de encontro à minha esposa e pôs as suas mãos
assim, ele pegou a minha mão e com a mão dele em cima da minha mão, pôs na barriga da minha esposa. E ele disse assim: assim diz o Senhor, este ano tu darás à luz a um filho. Olha aí que coisa interessante. Coisa muito... Meu Deus. Então, pastor, foi muito forte. Foi muito forte. Deus usou o presbítero. Presbítero Genilson. Foi num culto de oração, um culto normal. Foi um trabalho de oração, que esse trabalho era às quinta-feira, né? Nós orávamos na quinta-feira, foi o trabalho, nós orávamos às quinta e para a gente sair no sábado. Então, esse trabalho era às quinta-feira, de 10 à meia-noite, todos os dias, e nessa quinta-feira foi feito esse trabalho de oração e aconteceu esse fato. Então, foi um milagre de Deus, né? Milagre, pastor. Milagre. Isso é muito importante, né? Que o senhor diga para a nossa audiência que vale a pena confiar em Deus e que vale a pena orar. É muito importante esse seu testemunho, se o senhor puder deixar uma palavra, porque de repente tem alguém que está passando uma dificuldade e esse testemunho vai servir para edificar alguém. Fica à vontade. Eu quero dizer a você que quer tanto ser uma mãe, né? Eu quero dizer que eu queria ser pai. Era um sonho ser um pai. Eu queria ser pai. E aquilo ali me deixou muita tristeza, mas eu confiei em Deus. Eu confiei em Deus. E o detalhe, quando Deus me deu o meu terceiro filho, pastor, que é a Naná, Deus disse para mim, eu fui buscar a minha esposa e Deus disse para mim no corredor da maternidade, disse assim, aos meus ouvidos, o Espírito Santo falou comigo e disse assim: eu levei 3, eu tomei de ti 3, mas eu estou devolvendo. E Deus me deu 3. Glória a Deus. Deus me deu 3. E um detalhe muito interessante, pastor, que quando a Eliane perdeu o primeiro filho, eu trabalhava numa empresa e alguém chega para mim com um vestidozinho. Eu contei a história para aquela pessoa e ela disse para mim assim: irmão, eu achei muito interessante o seu testemunho que o senhor contou para mim. Eu vou lhe dar esse vestido. Eu fui no shopping Iguatemi, quem conhece Marcel sabe, shopping Iguatemi. Eu estava no Iguatemi e eu vi esse vestido na vitrine. Eu achei lindo. E através daquilo que o senhor me contou, eu fui, voltei e comprei o vestido. E eu estou lhe dando esse vestido. Um dia, irmão, Deus vai lhe dar uma menina. Olha que coisa. Interessante, pastor, que Deus me deu Samuel e eu achei que era menina. Deus me deu Efraim e eu achava que era menina. Deus veio me dar a menina depois de 16 anos. Cumpriu a promessa. Mas cumpriu a promessa, né? Glória a Deus. Então, o nosso Deus, ele é fiel e ele cumpre as promessas, né? Cumpre as promessas. Ele cumpre as promessas. Você que está aí, ouvindo esse testemunho, em qualquer área da sua vida, saiba que Deus é fiel para cumprir as promessas na vida de quem crê nele. Não só é somente na vida dos evangélicos, não. É na vida de quem crê. Porque a obra de Deus é na vida de quem crê. Deus realiza milagre. Evangelista, é muito forte esse testemunho que o senhor acaba de nos contar, mas eu quero aqui passar para outro ponto que, de repente, dá sequência à sua história, né, de vida do senhor com a sua esposa, a irmã Eliane, seus filhos. E como foi a sua chamada ministerial? Pastor, a minha chamada ministerial foi desde os 14 anos. Eu me criei num lar, pastor, dividido. A minha mãe, com 8 anos de idade, ela aceitou a Jesus. Com 8 anos de idade, ela aceitou a Jesus. 8 anos? Minha mãe. E meu pai era católico, né?
Mas ele era um católico que não ia para a igreja, né, pastor? Mas dentro do meu lar, meu pai bebia, né? Meu pai fazia outras coisas que não agradavam a Deus, mas a minha mãe estava lá, crente, nos ensinando a palavra de Deus. E ali a gente aprendeu muito com a minha mãe. Olha que coisa interessante. E aí, o tempo passou, o senhor teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, com quantos anos de idade? Com 14 anos de idade, pastor. 14 anos. 14 anos de idade. E aí começou indo para a igreja, se envolvendo. Conte aí como era seu envolvimento até chegar a ser cooperador. No Nordeste chama auxiliar de trabalho, né? Positivo, pastor. Com 14 anos eu aceitei Jesus e foi uma benção. Eu fui aprendendo, né? Naquele tempo, pastor, aceitar a Jesus era uma coisa fantástica. Hoje as coisas mudam tanto, pastor. Mas naquela época, você aceitar Jesus era a coisa mais gloriosa do mundo. Era, pastor, uma rigidez, sabe? Mas valia a pena. Valia a pena. Porque Deus, Ele é o mesmo, pastor. Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e Ele é eternamente. É o mesmo Deus de um passado, é o mesmo Deus de hoje. Só que naquela época, pastor, era uma coisa mais gloriosa. Eu não sei como falar isso. Era uma coisa mais gostosa você servir a Deus. Você tinha mais compromisso. O prazer, pastor, de você servir a Deus naquela época era tão maravilhoso. Você deixava tudo, pastor. Deixava tudo. Eu gostava de jogar bola, eu gostava daquelas coisas de adolescência, mas quando dizia assim, à noite é o culto. Deixava tudo para lá e ia para a igreja. Ia para a igreja. Isso foi crescendo, eu fui aprendendo na igreja, né? Eu agora... O senhor lembra do nome do seu primeiro pastor? Lembro. O nome do meu primeiro pastor hoje, você que é alagoano, você vai entender hoje. O meu primeiro pastor se chama Pastor Wilton Padilha. Ele é presidente estadual de Alagoas. Pastor Wilton Padilha. Hoje o pastor Wilton está em Arapiraca. Mas o pastor Wilton era de Cururipe. Era santo pastor que eu era menino. Ele é o presidente do campo ou da convenção? Ele é presidente estadual do estado. Porque da convenção é o pastor José Oresvaldo. Isso, né? O pastor Oresvaldo era da convenção geral, né? Da convenção estadual. Estadual. Então o pastor Wilton Padilha. Nunca esqueço daquele homem. Olha meu só. Primeiro pastor Wilton Padilha. Um abraço para o senhor. E ele ficava ali olhando. E o senhor lembra da sua primeira oportunidade para dar uma saudação? Ah, lembro muito bem. Conte aí para nós. A minha primeira oportunidade foi na rua. Na rua? Na rua. Foi pregando na rua. No culto de rua, que a gente chama, né? O senhor lembra do primeiro versículo que o senhor citou? Lembro. Então conte aí para a nossa audiência. Eu lembro de tudo que aconteceu na minha vida. E eu pregava muito sobre o Salmo 46. Se o senhor hoje, se é meu amigo particular meu, o senhor vai entender que eu gosto muito do Salmo 46. Então aquele Salmo 46 e o último versículo, né, era o que me chamava muita atenção. Era o Deus de Jacó era o meu refúgio, era aquela coisa, a nossa fortaleza. Então, era o Salmo 46. E interessante que hoje, nas minhas oportunidades, eu sempre falo o Salmo 46. Então, era 14 anos quando o senhor tinha... 14 anos, pastor. O senhor teve a primeira oportunidade, Isso. foi num culto de rua. No culto de rua. Era um culto evangelístico? Culto evangelístico, pastor. E a partir de então, aí os irmãos foram olhando. O senhor lembra quem foi assim, o obreiro, sei lá, um presbítero que chegou no senhor e disse, olha, se prepare que o pastor está de olho em você para o ministério. Como foi isso? Isso agora, pastor, eu já estava
a gente já estava morando em Maceió, né? A gente, na década de 90, as fazendas da usina Cururipe foram se acabando para plantar cana hoje. Hoje tudo é cana, nas fazendas, na região lá de Cururipe. E agora a gente foi morar em Maceió. E o meu ministério mesmo... Maceió é a capital do estado de Alagoas, positivo, né? Maceió capital. E Maceió mesmo foi onde Deus, ele concluiu a obra ministerial na minha vida. Foi Maceió. Olha só. E de lá para cá, quais são as experiências que o senhor tem vivido assim? Uma experiência que lhe marcou muito, como o senhor certamente passou pelo diaconato, eu não sei se o senhor passou pelo presbitério e de repente evangelista. Qual a experiência que lhe marcou muito nessa trajetória sua como obreiro, como pregador do evangelho? Pastor, o que me marcou muito foi uma coisa que eu ainda quero entender ainda hoje. Nós estávamos trabalhando, fazendo um trabalho de missão numa cidade por nome de Jacaré dos Homens. Jacaré, eu já ouvi falar, Jacaré dos Homens. E lá nós fomos lá numa fazenda. Olha, permita-me fazer um parênteses, mas Jacaré dos Homens, quem me falou dessa cidade, é uma cidade, né? É uma cidade. Quem me falou dessa cidade foi o pastor Ademilson Gomes. Ele é pastor de um grande campo na cidade de São Sebastião. Então eu quero aproveitar e enviar uma saudação ao nosso querido amigo, irmão em Cristo, conterrâneo pastor Ademilson, da Igreja Assembleia de Deus, campo de São Sebastião, que me falou desta cidade chamada Jacaré dos Homens. Eu fiquei, mas Jacaré? Mas por que será que leva o nome Jacaré? Conta-se, pastor, que tem rios por perto, muitos rios, muitos córregos dentro da cidade, e tinha jacaré. Por isso que leva o nome. Aí o jacaré saía da água e ficava no comércio lá da cidade mesmo. Aí eles botaram o nome de Jacaré dos Homens. Tá, e o que lhe marcou? O que me marcou, pastor, foi que nós estávamos fazendo esse trabalho missionário, né? E nós entramos dentro de uma casa, e ali dentro daquela casa tinha uma mulher com uma criança no colo. Até aí eu não sabia de nada. E aquela mulher, ela olhava muito para mim, pastor. Ela olhava muito, ela não tirava o olho de mim. E a criança no colo. E eu querendo entender. Enquanto o irmão presbítero Genilson estava orando por outras pessoas, eu estava também naquele ambiente, e aquela mulher olhava para mim. E eu ficava perguntando, o que é que essa mulher olha tanto para mim? Aí o irmão terminou de orar, aquela mulher, ela disse assim, ore pelo meu filho. Ore pelo meu filho. E ali, pastor, eu orei pelo filho dela. Nós oramos pelo filho. Você estava num trabalho de evangelização, um trabalho de missão, evangelismo, né? Um trabalho de missão. Nós estávamos nesse trabalho. E nesse trabalho o senhor percebeu que tinha uma mulher que estava olhando. Olhando, ela olhava muito para mim assim. O que é que essa mulher está olhando para mim assim? Só que era um olhar, pastor, de quem está lhe pedindo alguma coisa. Pedindo socorro, né? Pedindo socorro. E ela pediu para que eu orasse pelo filho dela. E eu fui lá. Eu orei pelo filho dela, pastor. Eu orei pelo filho dela. E quando nós acabamos de orar, ela disse assim para mim, o meu filho é surdo e mudo. Surdo e mudo. E nós oramos pelaquela criança, pastor. E Deus fez o milagre. Deus fez o milagre. Então essa experiência lhe marcou muito, né? Muito, demais, demais.
Estamos vivendo um tempo, evangelista Mauri, e parece que as pessoas não creem mais, né, nesses milagres. Mas o senhor poderia dizer, deixar uma palavra dentro desse contexto, que o nosso Deus não mudou e ele ainda opera milagres e É maravilhas. interessante que nesse dia, a gente naquela casa humilde de Taipa, Casa de Taipa. casa de Taipa, Explique para o povo o que é uma casa de taipa, porque muita gente aqui no sudeste do Brasil talvez não, muitas pessoas sabem, mas tem outros que não sabem. Então é bom explicar para a nossa casa de audiência. Taipa você vai na mata, floresta na mata e arranca, você corta as madeiras finas, tem que ser fina, pastor. E você trela uma na outra e amarra, deixa bem amarradinho. E agora o senhor pega ali barro. Ela vai ficando tipo assim, aquele jogo da velha, né? Isso, positivo. E ali você pega barro, o barro ele tem que ser ligado, tem até aquela liga, né? Alguns chamam argila, né? Argila. E molha ali, faz aquele Tem uns processo. até que mistura até com um mato, né? Um mato específico, né? E ali você faz aquele processo ali e você, depois de feito as madeiras amarradas, tudo direitinho, aí você pega aquele barro e joga. E ali ele gruda junto com as madeiras E vai tapando e até. vai tapando até formar a casa. Aí chama-se Casa de Casa Taipa. de Taipa. Casa de Taipa. E eu quero dizer ao senhor É, que eu nasci numa casa de Taipa. olha só. Eu me criei numa casa de Taipa. Então somos dois, né? Porque outro dia eu conto meu testemunho, mas eu também morei no meio de uma grota. Grota, para muita gente que não sabe, é uma mata. Eu morava no meio de uma mata com os meus pais e fui criado assim numa casa de taipa também. Evangelista Mauri, então o senhor está assim nos dando a alegria, a honra de compartilhar um pouco da sua experiência familiar, a sua experiência ministerial. E nós estamos caminhando para o finalzinho deste momento que nós estamos chamando de entrevistando. E hoje nós estamos abrindo esse quadro, entrevistando o nosso evangelista Amaury. Hoje o senhor está na cidade de Iturama e congregando aqui na Catedral das Assembleias de Deus. De forma assim, resumida, conte para nós um pouco da sua experiência aqui em Iturama, quem é o seu pastor, como é que o senhor se sente na igreja, né, em relação aos trabalhos, inclusive acabamos de chegar da igreja, né? Deixa aí sua palavra nesse sentido para nós partir para as considerações finais. Positivo, pastor. Hoje eu estou aqui na Catedral com o nosso presidente, pastor Eliel. Um abraço, meu pastor. E eu estou muito satisfeito, pastor. Sou muito satisfeito na minha igreja. Eu amo a minha igreja. Glória a Deus. E eu disse para o meu pastor Eliel, eu amo a minha igreja. Eu amo a Assembleia de Deus, pastor. Amém. Aonde eu chego, eu digo, eu amo a minha igreja, porque foi na Assembleia de Deus, né, que Deus me deu a oportunidade de criar os meus filhos, Deus me deu a oportunidade de trabalhar, né? Então assim, a minha igreja está no meu coração. Eu amo a igreja, eu amo. Eu não sei viver sem igreja, pastor. Amém. Eu não sei viver sem igreja. Amém. Eu quero aqui só fazer uma ressalva, porque talvez muitos internautas podem achar que nós estamos fazendo uma apologia de que somente a Assembleia de Deus tem salvação só nela. Não é isso, tá? O evangelista, assim como eu, nós somos assembleanos, eu sou assembleano desde criança, e claro que nós amamos a instituição onde nós congregamos, mas em Cristo Jesus respeitamos todas as instituições religiosas que verdadeiramente falam do amor de Cristo Jesus. Positivo. Não é isso, evangelista? Justamente Fica isso. até o nosso abraço,
para os nossos irmãos de outras denominações evangélicas e até mesmo os católicos, que nós temos muito respeito por eles. Pastor, não é verdade? Pois não, evangelista. eu me casei, quando eu me casei, a minha esposa, ela aceitou Jesus na quadrangular. Olha só. Na quadrangular. Ela se converteu a Cristo na igreja quadrangular. Quadrangular. E o senhor era assembleano. Eu era assembleano. Aí Jesus uniu nós, né? Num lugar só. Num lugar só. Mas vocês continuam amando e respeitando os irmãos da quadrangular. Demais. Pastor João Luiz, presidente da quadrangular no estado de Alagoas, nos recebeu muito bem. Um homem de Deus, pastor João Luiz, um abraço para o senhor, um homem de Deus. E outra igreja também que eu amo, a quadrangular. Porque quantas das vezes, nos cultos de domingo, pastor, nós íamos para a quadrangular. Eu já sendo da Assembleia. Olha aí. Mas a minha esposa, filho, bora para o culto. E era um culto, pastor, maravilhoso, aos domingos na quadrangular. Então, eu amo também a quadrangular. Tenho um carinho especial pela quadrangular no estado de Alagoas. Que bênção, né? Que bênção. Evangelista Mauri, que pena que nós estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista. Eu quero, em outro momento, se Deus assim permitir, né, fazer uma entrevista com o senhor, sua esposa, quem sabe, né, sua família, para a gente poder ouvir um pouco mais da história de vida, do que Deus tem feito na vida de vocês. Mas eu gostaria de pedir ao senhor nesse momento, o senhor deixar uma palavra para aqueles que estão nos assistindo, que de repente está afastado da igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe algumas pessoas desiludidas, sem saber que direção tomar, e final de ano chegando, inclusive, né, tá até aqui uma árvorezinha de Natal, né, e claro que isso aqui é apenas uma simbologia do momento tão especial que o mundo vai viver, mas a gente sabe que o Natal verdadeiro, sem o Cristo do Natal, não seria Natal. Isso aqui é apenas comércio e enfeita a casa, enfeita o ambiente, uns gostam, outros não gostam, e daí por diante. Mas a nossa fé não está firmada no Natal, e sim no Cristo do Natal, que veio ao mundo e nos salvou. Deixa uma palavra para os nossos ouvintes aí. Eu quero dizer, hoje o senhor pregou hoje na nossa igreja. Hoje o senhor trouxe a palavra. Minhas pernas tremeu, vendo alguns evangelistas, alguns presbíteros ali. É difícil pregar quando a gente olha para trás, tem na retaguarda homem mais capacitado, mais gabaritado do que nós. E eu estou dizendo aqui com todo temor e tremor diante de Deus. Então o senhor pregou hoje, trouxe uma palavra muito gloriosa. E dentro do contexto que o senhor trouxe, alguém ouviu a palavra. E agora foi feito o convite. E quando foi feito o convite, aquele rapaz veio e aceitou a Jesus. Isso daí, pastor, isso aí é a melhor coisa na vida. Aceitar Jesus. Eu quero dizer a você que está ouvindo, nos ouvindo, que está triste, não está indo mais para a igreja, você está numa situação difícil, ainda Jesus é o caminho. Aceita Jesus. Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida. Do jeito que Deus fez na minha vida, na vida do pastor, Ele pode fazer na sua vida também. Né? Ele pode fazer na sua vida. Então, assim, a melhor coisa na vida, na nossa vida que prega o Evangelho, pastor, é quando alguém aceita Jesus. Verdade. Né? É quando alguém se decide a aceitar a Jesus e servir a Ele. Não adianta, pastor, a gente estar pregando, estar numa festa da igreja, aquele negócio, e as vidas, e as almas.
Então, eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, internauta que está ouvindo aí esse trabalho aqui de entrevista com nós, Deus tem uma palavra para o seu coração. Aceita Jesus, que Deus, Ele há de fazer grandes coisas na sua vida e na vida da sua família. Olha aí, que palavra muito importante. Mas nós temos também, evangelista Amaury, muitos irmãos ansiosos, preocupados, né? Porque final de ano chegando e às vezes quer resolver uma coisa, quer decidir algumas coisas. Deixa uma palavra para os irmãos nesse sentido, porque numa hora dessa tem muita gente aflita, desanimada, pensativa. Que tipo de palavra o senhor pode deixar para os nossos irmãos que talvez se encontrem nessa situação de ansiedade, de querer resolver e não ter, e às vezes pensa até que não vai conseguir? O que o senhor diria para essas pessoas? De repente pode ser até irmãos de alguma denominação, crente espalhado por esse Brasil, pessoas não crentes também. O que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes nesse sentido? Então, esse período, nós estamos vivendo hoje, pastor, um período onde todo mundo está ansioso. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas se preocupam demais, estão se preocupando demais. Período onde a gente está vivendo a ansiedade, né? A depressão. Aí você não consegue aquilo ali, daqui a pouco você entra num período de ansiedade e depressão. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: primeiramente, Deus na frente. Ponha Deus na frente. Se não der para fazer até o último dia de dezembro, entrega na mão de Deus. Né? Deixa eu contar só isso aqui, pastor, para concluir. Eu estava sem carro o ano passado. O senhor sabe muito bem que eu estava sem um carrinho. E eu não gosto muito de estar pedindo, pastor, né? Eu não gosto, eu gosto de ter o meu. E a minha esposa disse o seguinte: Deus, o meu esposo está querendo, Senhor, comprar um carro, porque a gente precisa do carro para fazer compra, médico, isso aí. Se o Senhor Deus estiver nesse negócio, ao romper de 2024 a 2025, o Senhor vai nos abençoar. No dia 31 de 2024, olha só, Deus fez o milagre e eu comprei o carro, pastor. Glória a Deus. E rompi a virada de ano na minha igreja com o meu carro. Já levou a família no carro? No carro. Que bênção de Deus. Minha esposa fez esse voto, fez esse desafio, né, pastor? Porque é um desafio, você falar com Deus. Deus, se o Senhor estiver no negócio, então Deus estava no negócio. Pastor, o interessante é o seguinte, que dentro disso aí, a gente conversou esses dias. Filha, a gente comprou esse carro até hoje. Já vai fazer um ano e a gente só pôs combustível. Pastor, nada mais, só o combustível para ir para a igreja, para fazer as nossas necessidades do dia a dia. Olha aí, que testemunho, né? Que sirva de edificação, de renovo, de inspiração à fé da esposa do evangelista Amaury, quando orou e Deus ouviu